Mais uma vez, paz do Senhor. Amém. Eu já me sinto de casa, né? Sempre retornando, sempre voltando. Eu, dessa vez, vim melhor, porque vim bem acompanhado, bem assistido. A minha bênção veio comigo e eu estou mais tranquilo. Mas tenho que ir porque eu tenho uma reunião segunda-feira com os clientes que moram lá. De lá vou para Miami para outra reunião, para quinta-feira voltar para o Brasil. Sempre é uma alegria voltar aqui, volto mais edificado, mais abençoado quando retorno ao Brasil. Amados, sentindo meu coração, disse ao pastor Nilson, digo de público aqui para ficar registrado, pastor Apolo, eu e minha esposa estaremos colaborando, enviando do Brasil $1.000 para a compra do templo aí, tá bom, irmão? Eu e minha esposa estaremos enviando isso. Fazemos isso com alegria de coração e vai ser informado a conta e nós vamos depositá-la. Queridos, como disse o pastor, todos nós que estamos na maratona da Escola Bíblica estamos cansados, por certo. Mas eu espero que o cansaço seja transformado esta noite em bênção, porque Deus ainda tem algo a nos comunicar. Abra sua Bíblia no livro dos Juízes. Trouxe no meu coração o tema que o pastor já falou, qual os significados de todos foram cheios do Espírito e enchei-vos do Espírito. E está no meu coração meditar aqui no livro dos Juízes, capítulo 16. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 16, vamos ler dos versículos 26 ao 30. Juízes 16, versículos 26 ao 30. Se puder colocar na tela, melhor ainda, porque todos lerão em uníssono. Versículo 26 diz... Juízes 16, 26 ao 30. O 26 diz: Então disse Sansão ao moço que eu tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. 27, toda a congregação. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. 29. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. 31. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no em Sorá de Saul, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele Israel 20 anos. Quantos podem dizer amém? Amém. Pai de amor, Pai celestial, estamos prostrados aos teus pés, na tua presença,
E agora cremos que pelo teu Espírito tu vais falar conosco, revelando-nos a tua vontade, vontade de Pai para os filhos que ama. Manifesta-te por tua graça, por tua bondade. Nada tenho, nada sou, mas me coloco na tua presença para ser o canal de bênçãos para o teu povo que aqui está. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Podeis sentar. Creio que todos os que têm algum conhecimento, nem mesmo tão profundo da Bíblia Sagrada, conhecem a história desse juiz de Israel, chamado quem? Como era o nome dele? Sansão. E ele se notabilizou e se destacou porque ele era possuidor de uma força incomum. A força física que ele detinha era incomum a todos os demais humanos da sua época. Mas para que entendamos os dois pedidos errados que ele fez, as duas orações erradas de Sansão, que você acabou de ler. Quais foram as duas orações erradas que Sansão fez? Confira, por favor, capítulo 16. Capítulo 16, a primeira oração errada que ele fez, diz: então Sansão, versículo 28, então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora. E o que mais? Imitou a Deus. Só quero que tu me ajudes agora e só esta vez. E o segundo pedido errado que ele fez a Deus, versículo 30, a primeira parte, o que é que diz aí, irmãos? E disse Sansão o quê? Pediu a Deus: morra eu com os filisteus. Quando exatamente Deus levantou para que ele fosse o vencedor sobre os filisteus. E agora ele pedia para morrer com os filisteus. Antes que cheguemos aí, vamos fazer uma breve retrospectiva sobre a vida desse servo de Deus chamado Sansão. A primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção na história de vida de Sansão é que ele foi resultado de uma ação divina poderosíssima, já que sua mãe era estéril. Abra a Bíblia no capítulo 13 para você acompanhar um pouco da vida desse servo de Deus. Capítulo 13, versículo 2, 13, versículo 2, toda a congregação leia, por favor, 13, versículo 2. Ela não podia ser mãe, não tinha meios naturais de gerar um filho. E como creio que a maioria sabe, naquela época uma mulher que não desse filhos ao seu marido era considerada uma mulher de segunda classe, uma mulher sem valor, porque ela era considerada uma árvore que não dava frutos. Certamente a vida dessa mulher era triste, amargurada. Ela, por certo, sofria recriminação da sociedade na qual ela vivia, porque todo mundo sabia: a mulher de Manoá não pode lhe dar um filho. Ela, por certo, amargurada e triste, casada com um servo de Deus, crente, temente a Deus, marido crente, que, tendo o direito de deixá-la e ter outra esposa que lhe desse filhos, ele insistiu
em permanecer com ela. E a Bíblia não diz que ela orava para ter filhos, mas um dia, como outro qualquer, dentro de uma rotina do cotidiano, essa mulher é surpreendida com um visitante diferente. Um visitante que ela mesma disse, ele tem um aspecto terribilíssimo. E ele veio a ela e disse uma coisa que, por certo, toda a sua amargura e tristeza foi transformada em alegria. Que Deus é especialista em trocar amargura em alegria. Deus é especialista em tomar aquilo que não é e fazer que seja. Deus é especialista em tomar pessoas que estão achando que para si não tem mais solução, não tem de onde vir a solução. Deus vem com uma solução inesperada. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor, Ele faz como quer, faz quando quer, faz com o poder que tem, o que quer. Você pode dizer amém aí? Amém. Naquele dia, aquela mulher que parecia um dia como outro qualquer, está escrito no versículo 3, o quê? Leia aí. As mães aqui podem imaginar a alegria que tomou conta do coração dessa mulher. Sim ou não? Ela que não alimentava qualquer expectativa de vir a ser mãe, agora esse ser celestial aparece e diz, você vai ser mãe, você conceberá e terá um filho. Agora, esse filho que ela ia conceber e ter, seria uma criança especialíssima. Capítulo 13, por favor, leiam versículos 4 e 5. 4 e 5, toda a congregação leia. Não seria uma criança qualquer. Não seria uma criança que apenas satisfaria o ego da mãe. Não seria uma criança que apenas traria uma alegria à família que não tinha filhos. Ao contrário. O Senhor disse, essa criança que tu vais conceber e gerar e dar à luz a ela, será uma criança que Deus escolheu para um projeto especial. Qual era o projeto de Deus para aquela criança que ainda ia ser gerada, ainda ia ser fecundada? O Senhor disse, o mensageiro disse, essa criança que vai nascer, quando crescer, ela começará a livrar Israel do jugo dos filisteus. Entenda um pouco isto. A criança não iria produzir o livramento completo e total. O projeto era ele começar a livrar a Israel. Se ele ia começar a livrar, outro haveria de concluir. Que coisa linda, não é, irmãos? Deus tem uma dimensão para as vidas das pessoas que somente Ele pode estabelecer. Ele estabeleceu o projeto de Sansão começar a livrar. Quando eu entendo o que Deus tem para a minha vida, quando eu descubro o que Deus projetou para mim, eu vivo feliz e abençoado dentro da dimensão que Deus estabeleceu para a minha vida. Quando eu não sei o que Deus tem para mim, eu posso ficar enlouquecido, procurando, tentando e fazendo que as coisas aconteçam de acordo com aquilo que eu quero. E às vezes o que eu quero é para atender só o meu ego. Mas quando eu fico dentro da dimensão do que Deus determinou, do projeto de Deus para a minha vida, eu fico tranquilo, porque quando Deus dimensiona e nós ficamos dentro dessa dimensão,
Deus cuida de que tudo aconteça dentro daquilo que Ele projetou para cada vida. Ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Agora, como ele vinha com um projeto especial, havia condições a serem preenchidas. O mensageiro disse: ele será nazireu. Para que você entenda o que é isto, nazireu de Deus. Rapidamente, abra a Bíblia no livro de Números, capítulo 6. Números, capítulo 6. Vocês estão com pressa, irmãos? Vocês já se acostumaram comigo, né? Vamos devagarzinho. Números, capítulo 6. Porque o que Deus tem para comunicar, irmãos, eu tenho que ter calma para não atropelar. Eu quero deixar Deus fluir na sua vida, viu? Tranquilo, sossegado. Números, capítulo 6. Quer que diz o versículo 8 de Números 6. Leia toda a congregação, Números 6, versículo 8. Pronto. Todo nazireu era considerado e separado como santo ao Senhor, consagrado ao Senhor. E um dos sinais da existência desse compromisso era que o cabelo não seria cortado. Chegasse o tamanho que chegasse, o cabelo não seria cortado. Sinal que aquele homem era o quê? Era o quê? Um nazireu. Mas também Deus dava condições ao nazireu. Você será meu, consagrado a mim, mas a condição que eu imponho é: você nunca beberá bebida forte. Nada. Absolutamente nada você não beberá. Qualquer comida que possa lhe levar a embebedar-se. E você jamais poderá chegar-se a um corpo morto. O nazireu não podia tocar no corpo. Deveria evitar juntar-se e chegar-se a um corpo de um animal morto. Era a condição que Deus impunha. E ele que estabeleceu o plano tinha o direito de impor o que ele quisesse impor como regra a ser cumprida. Muita gente busca a bênção de Deus, muitos estão atrás da bênção de Deus, esquecendo-se que ele, que é o abençoador, ele determina regras, ele determina condições a serem preenchidas. Eu não posso apenas querer a benção. Eu tenho que aceitar as condições do abençoador. Eu quero a bênção, busco a bênção, mas quero viver fora dos mandamentos e das determinações do abençoador. Mas eu venho aqui em nome do Senhor Jesus com a sua palavra para lhe dizer: Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem aliança com quem tem aliança com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Se eu não tenho compromisso com Ele, se eu não observo os seus mandamentos, que direito eu tenho de esperar de Deus alguma coisa que vem dentro de um compromisso? Pense nisto. Pense nisto. Ele tem milhares, incontáveis bênçãos para dar a nós. Inclusive o apóstolo diz que ele é poderoso para dar além do que pedimos. Mas não esqueçamos que há um compromisso, há uma aliança. Aliança e compromisso inclui o quê? Obrigação de ambas as partes. O Senhor disse: ele será nazireu. Ele terá um projeto meu para cumprir.
Agora, não poderá raspar a sua cabeça e não poderá chegar-se a um morto. Voltemos a Juízes 13. Juízes 13. Uma coisa interessante, eu quero chamar, pastor Nilson, a atenção de todos os servos e servas de Deus nesta noite, é daquilo que eu falei hoje à tarde, terminando a meditação, sobre a palavra de Paulo que disse, enchei-vos do Espírito. E eu mostrei que ele disse, enchei-vos do Espírito, para que somente aquele que é cheio do Espírito pode cumprir determinadas regras para a família. Se lembram disso que ele esteve aqui à tarde? Por exemplo, quando ele diz, vós mulheres sede sujeitos ao vosso marido, vós marido amai vossas mulheres, vós filhos sede obedientes aos vossos pais, vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos. Isso tudo só é possível dentro do limite de ser cheio do Espírito. Eu mostrei aqui que quem não é cheio do Espírito, se for seguir o que a sociedade determina e a lei dos homens determina, não cumprirá jamais esses mandamentos que Deus reserva para a família. Se eu quero a bênção para a família, eu tenho que observar os mandamentos de Deus que Ele determinou para a família. Essa mulher que recebeu a mensagem que ela seria mãe desse ser especial, ela era casada com a Bíblia não dá o nome dela, mas dá o do marido. O nome do marido, como era o nome? Você leu? Como era o nome? Manoá. Como? Manoá. Casada como era com Manoá, ela tinha compromisso de casamento com Manoá. E ela tendo esse compromisso, quando ela recebeu o mensageiro com a mensagem de Deus para ela, o marido não estava com ela. O que foi que ela fez? No versículo 6 está escrito. Toda a congregação leia, por favor, 13:6 de Juízes. O que é que ela fez? 13:6. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo, o nome de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista do anjo de Deus, belíssima, e não lhe perguntei como era, nem ele me disse o seu nome. Pense comigo. Ela estava sozinha quando recebeu a visita do mensageiro de Deus, trazendo uma mensagem da parte de Deus. Era o anjo do Senhor. Ela não escondeu do seu marido, nem tampouco ela foi ao sacerdote dizer, eu recebi um mensageiro do Senhor. Ela era casada. Foi falar com quem? Falar com quem? Falar com quem? Sabe o que isso se chama, amados? Diálogo espiritual entre marido e mulher. Havia um canal de comunicação espiritual entre ela e seu marido. O que acontecia espiritualmente a ela dizia respeito diretamente ao seu. E eu quero dizer nesta noite que muitas famílias deixam de ser abençoadas por Deus porque falta essa comunicação espiritual. Posso dizer isto porque quando ainda adolescente me lembro de no meu quarto, deitado, madrugada, ouvindo meu pai e minha mãe lá no quarto, os dois orando, Deus se manifestando entre os dois. E se hoje eu estou aqui ministrando para vocês, muita coisa é decorrente, muitas bênçãos na minha vida são decorrentes daquela oração de meu pai. Glórias sejam dadas a Jesus. Marido e mulher tendo uma comunicação espiritual. Não é só para falar sobre dinheiro, não é só para falar sobre negócio, não é só para falar de problemas, é para os dois se comunicarem espiritualmente.
Porque o que interessa da parte de Deus à esposa, interessa da parte de Deus ao marido. O que interessa ao marido, interessa à esposa também. Ela foi falar ao seu marido, um servo de Deus. Eu recebi a visita de um mensageiro. Quando o marido Manoá recebeu a mensagem, o que foi que ele fez? Versículo 8, 13, versículo 8, leiam. Recebeu a notícia. Ele era o chefe da família, ele era o sacerdote da família. Ele foi então à presença de Deus e disse: Senhor, se de ti foi aquele mensageiro que veio falar com minha esposa, manda ele de volta, para que ele nos ensine o que devemos fazer com quem? Com quem? Com o menino que há de nascer. Diga comigo. Se de ti foi aquele mensageiro, manda-o de volta, para que nos ensine o que devemos fazer com o menino. O que é que você e seu marido têm orado a Deus acerca do seu filho? O que? Não é somente ela orando, nem somente você orando, os dois. Oh, aleluia. Aleluia. Marido e mulher orando e dizendo: Senhor, o que é que nós vamos fazer com o menino? Aleluia. O menino está te dando dor de cabeça? Não é somente a ela que interessa, a ti também. Dobrar o joelho diante de Deus e dizer: Senhor, é nosso filho. Nós te servimos. O que é que nós vamos fazer com o menino? Aleluia. 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 Marido e mulher orando sobre o que há de fazer com o menino. Glórias sejam dadas a Jesus. Pense nisto. Que tempo vocês dois têm dedicado a Deus para perguntar o que havemos de fazer com o menino? Quando assim acontece, veja qual foi o resultado. Capítulo 13, versículo 9. Todos leiam. Versículo 9, leiam. Deus, diga comigo, Deus ouviu a voz de Manoá. Manoá era marido e era pai. E é lindo nesta noite eu sair do Brasil para vir aqui dizer a você: se você é marido e pai, Deus quer ouvir a sua voz. Deus está pronto para ouvir a tua voz sobre o que há de fazer com o menino. Tudo que tu podias fazer pelo menino fizeste e não conseguiste nada. Mas Deus está querendo ouvir a tua voz. Oh, perguntando a ele o que vamos fazer com o menino. Glórias sejam dadas a Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Quando Deus ouviu a voz de Manoá, está escrito: o anjo do Senhor veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Aí versículo 10:
Leia, versículo 10. Continuava ou não a comunicação entre marido e mulher, irmãos? Sim ou não? Sim. Quando o mensageiro voltou, ela correu e disse: Manoá, aquele mensageiro de Deus voltou, está lá em casa te esperando, vamos nós dois. Aleluia. Vamos nós dois agora para ouvir o mensageiro de Deus. Eu não sou melhor do que tu, não sou mais espiritual do que tu. Ele veio a mim pela segunda vez, mas eu sou uma mulher casada. Vamos comigo, meu marido. Vamos ver e ouvir o que é que Deus tem para nós acerca do menino. Aleluia. 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 Como está a tua comunicação espiritual com teu marido, com tua esposa? Deixa-me dizer, pastores e obreiros e igreja do Senhor, que a falta de comunicação foi o grave e grande prejuízo que Moisés teve com sua esposa Zípora. Ele fugiu do Egito, foi para Midian, lá casou-se com a filha de Jetro. E quando, passados 40 anos, Deus lhe diz: volta para o Egito, que eu tenho uma obra grandiosa para tu fazeres no Egito. Tu tirarás e libertarás o meu povo que está escravo no Egito. Ele até ali não tinha dito nada à sua esposa. Quando os dois vinham no caminho para o Egito, Deus lhe apareceu a Moisés e queria matá-lo porque ele não tinha circuncidado o seu filho. Moisés emergencialmente teve que pegar uma faca de pedra, fez a circuncisão do menino, o menino gritando, chorando. Diz a Bíblia que Zípora virou-se para o marido e disse: tu és o marido sanguinário. E o que isso aconteceu? Tornou-se insuportável o ambiente entre Zípora e Moisés. Moisés mandou Zípora de volta para o pai Jetro. E sabe quando se reencontraram? 3 meses depois, no Monte Sinai, depois que Moisés saiu com o povo do Egito. Tudo o que aconteceu no Egito, envolvendo a Moisés, marido de Zípora, Zípora não participou. Todas as maravilhas que Deus operou através de Moisés, ela não viu. Por quê? Por falta de comunicação e diálogo, o quê? Espiritual. Nesta noite o Senhor está falando aos casais desta igreja. Se tem comunicação, louvamos a Deus por essa comunicação. Se não tem, a partir de hoje, em nome do Senhor, oh, aleluia, em nome do Senhor Jesus, marido e mulher, passem a se comunicar, falar a mesma linguagem diante de Deus, dobrar seu jeito e dizer: Senhor, nós somos chefes da família, mas tu és o grande comandante, tu és o grande abençoador da família. Usa e fala para nós, para que, como minha família será abençoada. Glorifique a Deus, igreja. Adiantando por causa da hora, Sansão nasceu. Nasceu com um projeto. E antes que eu aborde esse ponto, eu quero que você, por favor, leia o que diz 13, versículo 19. 13, 19. 13, 19. Leiam aí todos de Juízes. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma lenha ao Senhor. E agiu antes bebendo Manoá com sua mulher. O mensageiro começou se apresentando a mulher somente. Foi ou não foi? Sim ou não? Sim. Na segunda vez que ele se apresentou a ela, ela foi chamar o marido e agora os dois receberam as instruções do Senhor. Sim ou não? Sim. Ele resolveu oferecer um sacrifício a Deus. E quando ele trouxe o sacrifício que colocou sobre a penha, que o fogo foi aceso e a fumaça subiu, diz a Bíblia que o anjo operava maravilhas, vendo quem?
Manoá e sua. Primeiro começou somente ela. Depois veio ele com ela. E agora os dois. Contemplando a operação maravilha do Senhor. Marido e mulher contemplando. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Amados, nasceu Sansão. Vamos ver esse homem que Deus separou para um projeto. Ele, já dono da sua vida, maior de idade, resolveu casar. E quando ele resolveu casar, agora vamos para o capítulo 14, ele cometeu o primeiro erro, que abriu a porta para os demais erros, até que chegou aquela oração que eu destaquei para você. Qual foi o primeiro erro de Sansão? Capítulo 14, versículo 1 e 2. O versículo 1 diz: e desceu Sansão a Tina, e vendo em Tina a uma mulher das filhas dos filisteus, versículo 2. Subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tina, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Amados, Deus levantou Sansão para derrotar quem? Para quem? Ele agora ia arrumar uma esposa onde? Deus tinha um projeto exatamente para ele derrotar os filisteus. E aonde ele foi arrumar a esposa? Segundo erro dele. Segundo erro. Versículo 5. O que é que diz o versículo 5? Agora vinha ao encontro de Sansão aquele que poderia destruir todo o projeto de Deus na vida de Sansão. Um filho de leão que poderia o quê? Matá-lo. Mas quem tem projeto de Deus na vida, não cumprido, e está dentro do que Deus determinou para a sua vida, não é morto enquanto Deus não cumpre o seu projeto determinado para aquela vida. Lá vem o leão para destruir aquele servo de Deus, embora tivesse cometido o primeiro erro. E qual foi a providência de Deus? Versículo 6. O que é que diz o versículo 6? Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão potentemente, que deveu virar ao rapaz, como quem tem um cabrito, sem ter nada na sua mão, porém nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. Quando o destruidor veio para destruir a vida do servo de Deus, que tinha um projeto de Deus para a sua vida, o Senhor se levantou através do seu Espírito, e diz a Bíblia que o seu Espírito apoderou-se tão poderosamente de Sansão, que ele pegou aquele animal, aquele inimigo, que foi que ele fez? Enquanto você for fiel ao Senhor e se mantiver dentro de um projeto de Deus para a sua vida, ninguém destruirá a tua vida. Deus se encarrega de proteger aqueles que Ele tem projeto. Só, amados, Sansão, protegido de Deus, cometeu o segundo erro. Versículo 8, o que é que diz o versículo 8 do 14? E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, a ver o ovo do leão morto, eis que no ovo do leão havia um enxame de abelhas com mel. O segundo erro de Sansão qual foi? Deixou o caminho. Apartando-se ele do caminho,
E eu quero dizer a todos que têm compromisso com Deus e aliança com Deus nesta noite, que nunca deixe o caminho. O Senhor disse: este é o caminho, andai nele. Mantenha-se no caminho de Deus, ande no caminho de Deus. Não tome caminhos que não sejam de Deus, porque Deus só tem alegria e compromisso com quem anda nos seus caminhos. Sansão deixou o caminho, apartou-se do caminho e foi fazer o que, amados? Foi olhar o quê? O leão. Qual era o compromisso de um nazireu? Não podia se aproximar de cadáver. Tentemos aqui, pelo Espírito do Senhor, pensar: por que Sansão teve que olhar o corpo do leão que jazia morto há dias, que certamente já estava fedendo, apodrecido? Além de não poder tocar no corpo de um animal morto, ainda voltou dias depois para ver aquele leão morto, que por certo estava fedendo, estava podre. E o que foi que ele encontrou lá no corpo do leão morto e apodrecido? Encontrou o quê? E quando encontrou o favo de mel, diz a Bíblia que ele tomou o favo de mel e saiu o quê? Comendo o mel que encontrou aonde, amados? No corpo do leão morto que já estava podre. Isso acontece com quem sai do caminho de Deus e volta para o caminho do pecado, achando que é forte o suficiente e jamais será alcançado pelo pecado que ele já venceu. Ou quando volta lá e encontra mel. Mel é doce, mas mel encontrado em corpo de leão morto está fedendo, está podre. É doce, mas fede. Deus já te livrou do pecado. Deus já te regenerou. Deus já te tirou do caminho do pecado. Mas lembra-te que não é o teu mérito nem a tua força que te sustenta longe do pecado da onde tu saíste. É a graça de Deus na tua vida. É o poder de Deus na tua vida. É o Espírito de Deus enchendo a tua vida, que te livra do pecado. Agora, não brinques com isso para voltar da onde tu saíste e dizer: eu vou lá porque eu sou forte, eu sou vencedor e o pecado não me derruba. Cuidado. O leão está morto, está podre e vai encontrar mel, mas mel podre. O pecado tem sua doçura, mas é podre. Tu já saíste de lá, o Senhor já te resgatou de lá. Oh, aleluia. Com mão forte e poderosa o Senhor foi lá no meio das drogas e te tirou de lá. O Senhor, com mão forte e poderosa, foi lá no antro do pecado e da podridão que tu estavas e disse: tu és meu, eu te resgato, eu te tiro daí com mão forte e poderosa. Anda no meu caminho, vive na minha presença. Mas não volta lá mais. Eu não tenho prazer em quem retrocede. Quando eu te tirei de lá e te resgatei de lá com minha mão forte e poderosa, foi o meu amor por ti, foi a minha misericórdia por ti, foi a minha bondade por ti, foi a minha benignidade sobre ti. Não jogue fora isso. Oh, aleluia, aleluia.
Oh, valorize o que Deus tem feito na tua vida e por ti. Oh, foi coisa grande e poderosa que o Senhor fez por ti. Tu estavas muitas vezes embarcado com a morte. Tu tinhas um encontro com a morte ia te destruir. Mas o Senhor foi lá e disse: não vai morrer não. Eu vou te resgatar, eu vou te tirar de lá. A morte quer te levar, tu não vai levar. Tu és não! Eu vim, vou te dar vida! E vida com abundância! Aleluia, 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 aleluia. Glórias sejam dadas a Jesus. Pensa agora um pouquinho o que Jesus fez por tua vida. Vai, pensa. Para tu valorizares o que Deus fez por ti e tem feito. O diabo quis te destruir, te desmoralizar, acabar contigo. Mas tu hoje estás aqui sentado na casa de Deus. Tu estás num ambiente sagrado, num ambiente santo. Porque o Senhor tem te guardado, tem te protegido. Nunca mais voltes a ver. Nunca mais volte, nunca mais saia do caminho. Eu vou aqui, eu sei de onde eu vim. Eu já venci, vou ser sempre vencedor. Eu vou lá para onde eu vim. Nunca! Nunca! Lá não é mais o teu lugar. Lá não há mais nada para ti. Aleluia. 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 A hora está indo embora, eu tenho que terminar. O Senhor continuou dando oportunidades à Sansão. Daqui a pouco levantou-se alguém. Vamos agora destruir de novo a Sansão. Mais uma vez, versículo 14 do 15 diz que o Espírito do Senhor, leia aí 15, 14. 15, 14, leiam aí 15, 14 de Juízes, leiam por favor. Por conta do leão, do mel que ele encontrou no leão morto, ele inventou um enigma. E na festa do seu casamento com sua primeira esposa, ele lançou enigma. Eu tenho um enigma para vocês. Qual? Do comedor saiu comida, e do valente saiu doçura. Decifrem. Se vocês decifrarem, eu dou 30 mudas de vestido para vocês. Se vocês não decifrarem, vocês me darão 30 mudas de vestido. Quem inventou isto? Quem inventou? O servo de Deus, que já estava dando cabeçadas, estava saindo do caminho. Não conseguindo decifrar, os filisteus contrataram a própria família da esposa para pressionar. Ele terminou abrindo o coração, que ele se referia ao fato de ter encontrado mel aonde? Mel morto. Os filisteus disseram a ele, decifraram o enigma, e agora, para ele dar os 30 mudas de vestido, ele desceu à cidade de Asquelon, cidade dos filisteus, matou 30 homens com sua força, arrancou os vestidos, está aqui os 30 vestidos. Os filisteus disseram: esse homem tem que morrer, esse não pode viver, é inimigo dos filisteus. Aí foram à cidade de Judá, onde ele estava, e disseram: vocês entregam Sansão, nós vamos destruir tudo. Agora os seus próprios irmãos judeus foram aí e disseram: mas o que tu fizeste? Tu não sabes que os filisteus reinam sobre nós? Por que tu fizeste isto? O que vocês querem? Quero que amarrar você todo e entregar você agora nas mãos dos filisteus.
Quando deram a notícia aos filisteus, Sansão está amarrado e vai ser entregue a vocês, aí os inimigos vieram como? Jubilosos. Nosso inimigo vai ser morto. Nós vamos destruir Sansão. Acabou o reinado de Sansão. Nós vamos destruir Sansão. E Deus lá do céu olhando, dizendo: eu tenho tanta coisa boa na vida de Sansão. E Sansão está brincando. Sansão está fazendo pouco caso com o que eu tenho para a vida dele. Aí Deus, por misericórdia, diz a Bíblia, que o Espírito do Senhor, mais uma vez, que é que tem? Se apoderou dele. As cordas se quebraram e Sansão foi mais uma vez o quê? Vitorioso. A misericórdia de Deus alcançando um servo dele que estava brincando com o pecado. Mais uma oportunidade que Deus estava dando aí. Insatisfeito e traumatizado pelo casamento que ele não conseguiu manter, o primeiro, saiu a ermo e chegou um dia num lugar, encontrou uma mulher chamada quem? Quem? Dalila. Muita gente acha que Dalila destruiu Sansão, mas nesta noite eu posso dizer a você, sem sombra de dúvida, que quando ele chegou a Dalila, ele já estava espiritualmente destruído. Ele tinha brincado com o pecado o tempo todo. Ele tinha jogado fora as oportunidades de Deus para ele. Chegou para Dalila, e agora os filisteus disseram: é a oportunidade, vamos destruir Sansão. Até ali o seu cabelo estava como? Crescido. E o cabelo crescido era sinal o quê? De compromisso de Deus com ele e ele com Deus. E Dalila forçou, até que um dia ele abriu o coração, não suportando a pressão psicológica, e diz: se a minha cabeça for raspada, eu ficarei igual a qualquer homem. Toda a minha força se acabar. Era tudo o que precisava. O segredo de Deus, o que é que tem? Foi exposto para o inimigo. Nesta noite eu te digo em nome do Senhor, que Deus tem para a tua vida. Cuidado. Guarda o que tens recebido de Deus, para que ninguém tome aquilo que é teu. É tua coroa, é teu prêmio, é a tua bênção de Deus para ti. Guarda o que tens, para que ninguém tome, nem o diabo, nem ninguém tome o que Deus tem dado a ti. É precioso demais, não joguem fora. Pensa comigo. Dalila, ele deitado no colo de a cabeça no colo de Dalila. Dalila o fez dormir e agora ela grita: o homem está dormindo, venham raspar a cabeça de Sansão. Os filisteus vieram, rasparam a cabeça de Sansão. Quando não tinha mais um fio de cabelo na cabeça, a própria Dalila, instrumento do diabo e do mal para destruir aquele servo de Deus, diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí diz a Bíblia que ele diz: não sairei como das outras vezes, serei vitorioso, nada me deterá, a força está comigo. Triste é o que você vai ler agora. Em nome do Senhor, abra sua Bíblia, no capítulo 16, versículo 20, toda a igreja leia com santo temor, mas santo temor de Deus no coração, que é muito sério, o que você vai ler agora no capítulo 16, versículo 20. Leia, por favor, versículo 20, leia bem alto. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou os teus sonhos e disse: sairei ainda desta vez como antes de me lei, porque eu não sabia que já o Senhor se tinha deixado a mentir.
E tem muito crente brincando de crente. Mas o que é de Deus não é para ser brincado. É coisa séria o que Deus tem nos dado. Viver na sua presença, servir a Deus é coisa séria. Releia o versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda desta vez com anjos e me livrarei. Porque ele não sabia que nosso Senhor se tinha revelado a ele. Ele não sabia que o Senhor, o pastor falou, reiterando o que nós falamos aqui na escola bíblica: não entristeçais o Espírito de Deus. Não, diga comigo, não entristeçais o Espírito de Deus. Ele não sabia que o Senhor já tinha o quê? Crente vivendo só do passado, crente vivendo só de lembranças. Eu me levantarei como das outras vezes e serei vitorioso como das outras vezes. Mas ele não sabia que o seu protetor, que o seu guardador, Deus já viu o quê? Davi, depois que pecou com Batseba, pegou a caneta e o papel e escreveu o Salmo 51. E no Salmo 51 ele grita assim para Deus: ó Deus, não retires de mim o teu Espírito. Aleluia. Eu fiz tudo isto, Deus, mas eu me arrependo. Clamo por tua misericórdia e te peço: não retires de mim o teu Espírito. Enquanto estamos com o Espírito de Deus em nós, nossos corpos são templo do Espírito Santo. Nossos corpos são habitação do Espírito Santo. Mas quando ele se retira, disse Jesus, a casa fica varrida e adornada, e os espíritos maus que saíram voltam para ocupá-la, e com ele mais 7. E o estado último é pior do que o primeiro. O apóstolo São Pedro, falando sobre isso, ele disse: olha, tem situações espirituais que era melhor que a pessoa não tivesse sido iluminada pelo Evangelho. Aí ele usou uma figura e diz: é como a porca lavada. O que é que tem? Que volta ao espojadouro de lama. Ser iluminado, ser alcançado pela verdade de Deus e joga fora. Diga comigo, como o apóstolo disse, é como uma porca lavada que volta ao lamaçal. Pense comigo, alguém comprou uma porquinha nova, ou a mais velha tirou da lama, banhou, lavou, perfumou, colocou um lacinho de fita na porca e disse a ela: tu és a minha porca predileta. Te tirei da lama, te lavei, te enxuguei, fiz tudo. Mas um dia aquela pessoa, depois de ter feito tudo isso, abre a porca sai pela porta e pelo portão e encontra um lamaçal. O que é que ela vai fazer? Vai o quê? Vai direto para onde? Porque essa sua natureza é de... Em nome do Senhor Jesus, o Senhor operou um grande milagre na tua vida. Mudou a tua natureza. Porque quem está em Cristo
que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, e eis que tudo, tu não tem mais a natureza do pecado. Mas tenha cuidado, não faça como Sansão, que brincou com o pecado, e o Espírito do Senhor, o que é que tem? Qual foi a posição dos filisteus depois que conseguiram raspar a cabeça dele? Foram logo o quê? Vazaram-lhe os, e ele ficou. Quem via Sansão naquela situação dizia: acabou Sansão, nunca mais Sansão. Mas eu peço nesta noite que você, terminando, indo para o término dessa meditação, leia o que diz o versículo 22 do capítulo 16 de Juízes. Versículo 22, toda a igreja leia. 16, 22 diz o quê? E o cabelo da sua cabeça mais uma vez, leia. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer como uma mão levantado. Amados e amadas do Senhor Jesus, cabelo crescido era sinal da existência de quê? Da aliança. Todo mundo dizia: Sansão está acabado, nunca mais ele se levanta. Mas o cabelo começou o quê? E os filisteus não notaram. Os filisteus não viram que o cabelo voltou o quê? Deus não deixou os filisteus perceberem o crescimento do cabelo, porque Deus estava restaurando o compromisso dele com Sansão. Deus estava querendo restaurar Sansão. Oh, aleluia! Eu venho nesta noite para te dizer: não importa se tu estás caído ou não, o Senhor nesta noite te restaura, te levanta e restabelece o seu compromisso contigo, restabelece o teu compromisso com Ele, que Ele te levantará da queda onde caíste. Lavar o cabelo crescendo, e com a proporção que o cabelo ia crescendo, a força e o quê? O Senhor nesta noite quer retornar tudo que tu perdeste espiritualmente. Oh, Ele quer te levantar da queda. Ele está aqui para te dizer, como o pai do filho pródigo disse àquele rapaz: meu filho, aleluia, teu pai estava esperando esse dia que tu ias voltar. Mandei cevar um animal, está cevado, gordinho, esperando esse dia. Eu guardei roupa limpa para ti. Eu guardei sapato novo para ti. E o anel que eu te dei, que tu passaste para estranho, tem outro anel aqui para colocar no teu dedo. Teu pai te restaura tudo que tu perdeste, meu filho. Eu tenho certeza que nesta noite o cabelo espiritual de muita gente aqui está voltando a crescer, e Deus está levantando, Deus está restaurando, Deus está dizendo: venha, venha, que eu estou pronto a te receber de volta e te dar tudo que tu perdeste. Só que eu quero dizer uma coisa muito séria, terminando. Sansão tinha que aproveitar a oportunidade. Sim ou não? O cabelo estava crescendo, a força voltando, o compromisso de Deus com ele sendo restaurado. Ele tinha que aproveitar. Mas como é que estava o seu coração? Cheio de ódio.
Seu coração estava cheio de amargura. Seu coração estava cheio de desejo de vingança. Cabelo já crescido, a força de volta. Os filisteus não notaram. Fizeram uma festa para trazer Sansão, para brincar com Sansão. Traga Sansão, nós queremos fazer um carnaval aqui com Sansão. Nosso inimigo vencido, derrotado, e nunca mais ele está sem força nenhuma. Traz Sansão. Foram buscar Sansão. Lá vem Sansão cego, alguém guiando, e disse: me levem para junto das colunas do templo. Eu quero ficar perto das colunas. Ficou. Veja que ele tinha consciência e que a força tinha. Só precisava aproveitar a oportunidade que Deus estava dando para restaurar. Agarrou-se numa coluna no outro e resolveu fazer a oração mais errada que ele podia fazer na vida. Com a força de volta, o cabelo crescido, a aliança restaurada, ele agora pega na coluna e diz assim: ó Deus, me ajude só o quê? Só esta. Eu quero outro, eu só quero esta. Quando Deus fez a força de Sansão voltar, Deus só queria ajudá-lo uma vez? Só aquela? Foi ele que disse a Deus: só quero esta, não quero mais a tua ajuda, só esta, porque eu quero me vingar do que fizeram com meus olhos. Quando o coração fica vazio do Espírito de Deus, eu disse aqui, em face da inexistência do vazio espiritual, se há vazio espiritual, o espírito das trevas procura o quê? Preencher o espaço. O coração de Sansão estava cheio de ódio, de rancor e de amargura. E agora tudo que ele queria era se vingar. Jogou fora a oportunidade que Deus estava lhe dando. Quando faz essa oração errada, faz o segundo pedido: morra eu com os. E Deus tinha levantado Sansão para quê? Para ele vencer os. Era para morrer com os filisteus? Como estás espiritualmente? Como está a tua vida espiritual? Deus está dando oportunidade hoje de restauração. Mas tu não poderás ser restaurado se tu continuares com o teu coração cheio daquilo que não é de Deus. Amargura, rancor, ódio, desejo de vingança. Nada disso vem do Espírito de Deus. O que vem do Espírito de Deus é alegria, paz, tranquilidade. E Ele está nesta noite aqui prontíssimo a limpar o que não é dele, que está no teu coração, e encher daquilo que é de Deus. Oh, só em tu vires nesta noite, neste culto, o teu cabelo começou a crescer. Oh, somente tu teres vindo aqui é sinal que o teu compromisso com Deus continua de pé. Mas não perca, nem estragues a oportunidade que Deus está dando para te restaurar completamente. Tu és para vencer os filisteus, teus inimigos, jamais morrer com os filisteus. Curve a sua cabeça. Senhor, Pai, tua palavra foi ministrada aos corações. Tu conheces cada vida, cada coração que aqui está. Tu sabes o que se passa em cada um dos corações. E a tua palavra foi para que aquele que porventura está com o compromisso quebrado contigo seja restaurado.
Em nome do Senhor Jesus, te louvamos por esta providência. Restaura vidas nesta noite, em nome de Jesus.